Olá, irmãos e irmãs, eleitos do Eterno, que a paz do Altíssimo esteja com todos vocês. Nós acreditamos que, agora, de forma muito mais intensa, é necessário proclamar, de toda maneira que pudermos, a verdade pura e absoluta, revelada nas Escrituras Sagradas, anunciando a todos os que ouvem que o reino dos céus é chegado, para que venham ao arrependimento sincero diante do Eterno, crendo que o Filho do Altíssimo, Yahushua, nascido de uma virgem pelo Espírito do Pai, foi enviado para sofrer pelas nossas transgressões, pagando a nossa dívida, nos salvando dos nossos pecados e da justa e santa ira do Altíssimo, que virá sobre toda a terra, sendo ele o único mediador entre o Pai e os homens, o justo e o justificador, o autor e consumador da nossa fé. Todos nós temos visto e até presenciado grandes sinais nos céus e na terra, o sol escurecendo parcialmente, a lua vermelha como sangue, muitas doenças incuráveis ao homem têm surgido, inundações em vários locais, desertos florescendo, chuvas intensas totalmente fora da época comum, mortes em massa de animais. Até mesmo o anúncio de possíveis guerras entre nações. O surgimento de muitos falsos profetas com doutrinas carnais e demoníacas. Pregações com incentivo à desobediência das leis e os mandamentos do Eterno. E o abandono da fé no único, verdadeiro e soberano Criador dos céus e da terra, Yahuwah, nosso Elohim. Estes sinais são cumprimentos das profecias reveladas nas Escrituras Sagradas sobre o fim dos tempos. O nosso Salvador, Filho do Altíssimo, Yahushua, nos ensina a observar todos estes sinais, nos alertando que quando estas coisas se cumprirem, é chegado o início das dores, o fim dos tempos. O nosso Salvador também nos alerta a orar e vigiar, para que a nossa fuga não seja no inverno, nem no Shabat, sábado, e possamos estar preparados para o seu glorioso retorno. Vemos isso em Mateus 24:20. Há muitos ensinamentos e doutrinas dentro das congregações a respeito do retorno do nosso Salvador. Alguns creem que será antes de toda a tribulação que ocorrerá na terra. Outros creem que será durante a tribulação. Alguns creem que será após a tribulação. Há também aqueles que anunciam datas para o retorno do nosso Salvador. Esses ensinamentos às vezes vêm de irmãs e irmãos sinceros, que buscam ou buscaram viver em obediência ao Pai, assim como também vem de falsos profetas, lobos devoradores, homens corruptos no coração que desejam fazer da fé comércio. Mas o que diz as Escrituras Sagradas, a Bíblia, sobre o arrebatamento? Como realmente as Escrituras Sagradas revelam o arrebatamento? Será antes, durante ou depois da tribulação? O que é a tribulação segundo as Escrituras Sagradas? Há uma data que possamos usar para nos basear nas Escrituras Sagradas? Neste vídeo de estudo, falaremos um pouco sobre o arrebatamento e a tribulação, segundo as Escrituras Sagradas. Este é um assunto muito importante para todos nós, levando em consideração todos os sinais e cumprimentos proféticos que têm ocorrido em nossos dias. Alguns irmãos e irmãs sinceros creem que o arrebatamento será de forma oculta, invisível aos olhos das pessoas. Neste arrebatamento oculto, os arrebatados sumiriam sem explicações, deixando a terra em caos total e indo para o reino celestial, sendo guardados de tudo o que acontecerá na terra, antes mesmo do filho da perdição, o homem da iniquidade, subir do abismo e seja levantado líder do mundo inteiro. Já outros creem que o arrebatamento será de forma oculta e invisível, deixando somente as roupas das pessoas no momento do arrebatamento, e isto ocorreria durante a tribulação.
Há também outros irmãos que creem na segunda vinda do Salvador de forma invisível aos olhos das pessoas. Após todo o justo juízo do Eterno derramado sobre a terra, haveria então uma terceira vinda do Salvador, dessa vez de forma visível, com todos os arrebatados vindo com ele nas nuvens. Outros já falam que tudo já aconteceu, pois toda a terra teria apenas mais 3 milênios depois da vinda do Filho do Altíssimo, sendo que 2 milênios já passaram e nós estaríamos vivendo no último milênio da terra, próximos do fim e do julgamento do Eterno. As pessoas podem ter interpretações diferentes a respeito de um único assunto e devemos ter muito cuidado com isto, pois as Escrituras Sagradas nos ensinam que o coração do homem é enganoso e ainda revela que maldito é o homem que confia em outro homem e afasta o seu coração do Altíssimo. Em quem devemos confiar? Vamos ler. Confia em Yahweh de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele corrigirá os teus caminhos. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme a Yahweh e aparta-te do mal. Machalim, Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Se todas as interpretações que são faladas fossem verdadeiras, ainda que sejam diferentes umas das outras, então isso significaria dizer que a verdade seria relativa, pois a verdade seria relativa à interpretação de cada homem. Mas nós, irmãos, aprendemos que a palavra do Altíssimo é a verdade pura e absoluta. Isto significa dizer que as Escrituras Sagradas interpretam a si mesma, sem acrescentar ou diminuir nada. Toda palavra de Elohim é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Machalim, Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda a Escritura é inspirada por Elohim e útil para a instrução, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o servo de Elohim seja completo e completamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Não estamos dizendo que devemos ignorar as palavras dos nossos verdadeiros irmãos e irmãs na fé em nosso Salvador, mas devemos sempre expor e comparar todas as palavras ditas pelos irmãos à luz das Escrituras Sagradas. O que for dito, encontrado e confirmado pelas Escrituras é algo que devemos analisar, algo que devemos nos dedicar ao estudo e oração, para chegarmos ao conhecimento da verdade, assim como o irmão ou a irmã que nos anuncia, ou, se necessário, alertá-los acerca do que está sendo anunciado. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Mas, se o que for dito não é encontrado ou confirmado pelas Escrituras Sagradas, então seja considerado heresia, doutrina carnal, doutrina de demônios, palavras de espíritos enganadores. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículos 1 e 2. Saber disto direciona toda a nossa confiança inteiramente nas Escrituras Sagradas, e não nas palavras dos homens, pois a palavra do Altíssimo é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A nossa confiança deve estar completamente no Eterno, pois nosso Pai Celestial é bom e justo. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Irmãos, há diversas citações nas Escrituras Sagradas sobre o arrebatamento e também a tribulação. Para nossa alegria, o nosso Salvador, Filho do Altíssimo, Yahushua, deixou muitas instruções, muitas profecias e muitos alertas para nós. Quem melhor do que ele, o Verbo vivo, para nos falar tão bem sobre qualquer assunto? Observação:
Nós fizemos uma pesquisa em alguns sites de vendas de Bíblias e nós vimos que as Bíblias mais baratas são das versões NVI, Nova Versão Internacional, NAA, Nova Almeida Atualizada e ACF, Almeida Corrigida Fiel. Encontramos Bíblias a partir de R$10. Levando em consideração a facilidade ao acesso destas versões, nós iremos usar estas versões para leitura, estudo e comparação com as escrituras em hebraico e em grego. Recomendamos que você que está nos ouvindo e assistindo a este vídeo, pegue a sua Bíblia para nos acompanhar na leitura e análise dos textos. Vamos iniciar o nosso estudo com a leitura e análise do livro de Matatiahu, Mateus, capítulo 24. Bom, irmãos, vamos iniciar a leitura do livro de Mateus, capítulo 24. Nós estamos utilizando a versão ACF, que é Almeida Corrigida Fiel, disponível no site Bíblia Online. Lembrando que nós faremos análise de algumas palavras nas escrituras em hebraico para ter uma interpretação mais profunda do texto, para buscar um significado mais profundo da palavra, para que possamos encontrar o verdadeiro significado daquilo que o nosso Salvador queria nos dizer. Vamos ler. Verso 1. E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Yahushua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Yahushua, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso quer dizer, tenham cuidado, tenham prudência, tenham precaução para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos analisar este versículo em hebraico, irmãos. Aqui no texto em hebraico tem a palavra Hamashiach, que significa o Messias, o ungido. Deixei aqui na imagem a referência do dicionário Strong 4899 para a palavra Hamashiach, e ela não significa o Cristo. O Cristo é uma palavra que vem do grego e está com a sua transliteração comprometida, corrompida. Então, o que o versículo 5 de Mateus 24 quer dizer é que muitos virão em nome dele dizendo, eu sou o Messias, ou eu sou o ungido. Como já tem aparecido nos nossos dias, muitos se dizendo ser o ungido de Deus, entre aspas, ou o Messias. Temos visto muito isso. Vamos continuar a leitura. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Ou seja, ouviremos boatos, tumultos com relação à guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, é necessário, é inevitável que aconteça, mas ainda não chegou o fim dos tempos. Porquanto se levantará nação contra nação, ou povos contra povos, e reino contra reino, soberania contra soberania, e haverá fomes, isso quer dizer famintos, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Isso quer dizer que tudo são sinais, assim como as dores do parto de uma mulher, que é uma dor necessária para que algo mais aconteça. Então, tudo são sinais e são necessários que aconteça. Verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É interessante analisarmos também o que diz
o livro de Marcos, capítulo 13, e o livro de Lucas, capítulo 21, que diz que seremos levados à presença de reis e governadores para que possamos testemunhar a eles. Ainda diz mais, o nosso Salvador diz que não precisamos nos preocupar com o que iremos falar, porque o Espírito do Altíssimo falará através de nós. E as palavras serão tão sábias que nenhum deles poderá resistir ou contradizer. Maravilhoso, não é, irmãos? Continuando, verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Analisando de novo, Marcos 13 e Lucas 21 diz que nesse tempo os escândalos e as traições não virão só dos nossos pais, mas também de parentes e amigos que irão entregar aqueles que creem no Salvador. Continuando, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra iniquidade aqui, ela vem do hebraico, aum, e vem do grego, anomia. Elas têm um significado muito parecido, muito similar, e diz respeito a uma pessoa que vive sem lei, ou está sem lei. E quando a gente vê palavras assim dentro da Escritura, a que lei a Escritura estaria se referindo? À lei dos homens ou às leis do Altíssimo? Então o texto quer dizer que, e por se multiplicar a desobediência ou o desprezo às leis e os mandamentos do Eterno, o amor de muitos se esfriará. Continuando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que suportar até o fim, aquele que aguardar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Verso 15, quando, pois, virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse versículo tem o nome do local onde o povo mora, e é muito interessante analisar ele em hebraico, que não é Judéia e nem Judá. Quando a gente translitera do hebraico, como vocês podem ver aqui, Mateus 24, verso 16, a palavra é Iahudá, que significa Iá é exaltado, ou Iá é louvado. Lembrando, irmãos, que as 3 primeiras letras, elas têm dentro do nome do Eterno, que é o Yud, Rei, Vav, Rei. Então tem o nome do Eterno no nome do local, Yahudá. E o significado é lindo, Yah é exaltado, Yah é louvado. Então o texto quer dizer, em Mateus 24,16, que os que estiverem em Yahudá fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ou seja, de maneira nenhuma não é para que as pessoas voltem atrás depois de já terem saído. Não virem para trás. Mas ai das grávidas. Essa palavra aqui, ai, geralmente usada como um prenúncio de algo ruim ou algo complicado. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Mas vamos analisar esse verso também no hebraico. Importante vermos a palavra em destaque, que não é sábado, é Shabat, que significa cessar ou descansar. Fica a pergunta para os irmãos: se o Shabat foi realmente abolido junto com todas as outras leis e os mandamentos do Eterno, como estão ensinando hoje em dia, por que o nosso Salvador teria citado o Shabat? Quem não entendeu, recomendo que medite mais nas Escrituras, busque mais ao Eterno. Temos um estudo sobre isso disponível no nosso canal, falando sobre as leis e os mandamentos do Eterno. Vamos dar continuação à leitura. Verso 21. Porque haverá então grande aflição. De que forma? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então quer dizer que haverá grande perseguição, grande tribulação, grande aflição.
de uma forma que nunca houve antes. Analisem, irmãos, as guerras, o dilúvio, o holocausto, tudo isso foi terrível. E a Escritura está dizendo que haverá uma aflição, uma tribulação maior do que essas. Nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Impactante, não é, irmãos? Continuando. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vamos ver essa palavra aqui em hebraico. Aqui no texto em hebraico, a palavra usada é rabakirim, que significa os escolhidos, ou os selecionados, ou os eleitos, como é usado em algumas traduções. Então, por causa dos rabakirim, por causa dos escolhidos, dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Começa a partir daqui, irmãos, há alguns questionamentos que podemos fazer. Se por causa dos eleitos, dos escolhidos, foram abreviados os dias, qual a razão em eles serem arrebatados antes? Como tem alguns dos ensinamentos dentro das congregações que dizem que todo o povo do Eterno será arrebatado antes de que tudo aconteça. Faz sentido, irmãos? Isso com o que o texto está dizendo, que o nosso Salvador nos disse? Não. Foi por causa dos escolhidos que os dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, na verdade eis que o Messias, ou eis que o ungido está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos messias ou falsos ungidos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, tão grandes, que se possível for, enganariam até os escolhidos. E ele reforça, o nosso Salvador, eis que eu vos tenho predito, ou seja, vejam, observem, eu tenho falado para prever, eu tenho declarado, eu tenho falado claramente a vocês. Continuando, versos 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, ele quem? Dando continuação ao texto, o ungido ou o Messias. Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Não acreditem, irmãos. Por quê? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Eu já ouvi de alguns irmãos usar como justificativa do arrebatamento de forma oculta o texto, o versículo 27, que é a comparação do relâmpago, porque o relâmpago ele é rápido quando ele desce. Então os irmãos fazem essa comparação, só que o que o nosso Salvador está explicando é que assim como o relâmpago, ele é visto do Oriente até o Ocidente, ou seja, ele é visto dos céus até a terra, ele é visto da parte de cima até a parte de baixo. Então, assim, da mesma forma como um relâmpago é visto por todos nos céus, assim também será a vinda do Filho do Homem. E o nosso Salvador confirma isso no verso 29, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Irmãos, quando nós vemos aves de rapina, águias, abutres, urubus por perto, a gente sabe que tem algo apodrecendo próximo, ou seja, é algo visível a todos, é algo visível nos céus, assim como um relâmpago é visível nos céus, e assim como as aves de rapina são visíveis nos céus, quando tem algo ruim por perto. Continuando, verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, que dias? Todos os dias que foram mencionados nos versículos anteriores. Todos os sinais que foram mencionados nos versículos anteriores. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Isso quer dizer que a força, a energia dos céus serão abaladas. E serão agitadas, serão balançadas ou sacudidas, verdadeiramente abaladas, ao ponto das estrelas caírem. Então, isso é muito interessante analisar essa palavra que aparece pela segunda vez no texto. Então, que no nosso idioma é um advérbio de tempo,
que também pode significar assim, portanto, por isso, ou nesta situação, nesta circunstância, aparecerá no céu. Vejam a comparação, irmãos, do verso 27 e 28 com o 30. Então aparecerá no céu, da mesma forma como o relâmpago, da mesma forma como as águias são vistas por todos. Então aparecerá no céu o sinal, a marca, a indicação do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então é algo, irmãos, realmente que todos verão. E continua e confirma. No verso 30, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então é algo visto por todos, de maneira que todas as tribos, ou todas as nações, ou todos os povos da terra se lamentarão, porque eles verão vindo o Filho do Altíssimo. É interessante ver no hebraico, analisar esse versículo que diz, onde nas nossas Bíblias tem escrito o Filho do Homem, lá em hebraico tem o Aleph, Tav, Bar ou Ban Anash. O Aleph, Tav, irmãos, é a primeira, o Aleph é a primeira e o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Não tem tradução literal. Isso quer dizer, significa dizer que o primeiro e o último, o começo e o fim, ele virá, ele será visto. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, todos o verão. O que acontece depois disso? Depois de todas as tribos, todos os povos verem e se lamentarem, ele vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, então, o que acontece depois? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, selecionados, desde os quatro ventos, desde uma a outra extremidade dos céus. Então veja, irmãos, que segundo a descrição do nosso Salvador, ele diz que primeiro ele vem, todos irão ver, as tribos, os povos, as nações da terra se lamentarão, todos verão ele vindo sobre as nuvens com poder, grande glória. Depois disso, ele enviará os seus anjos para que ajuntem, reúnam, recolham os seus eleitos, os seus escolhidos de todos os locais da terra. Irmãos, vejam que a leitura do livro de Mateus, verso 1 ao 31 é bem clara. Segundo as palavras do nosso amado Salvador, o arrebatamento será visível aos olhos de todos. Todas as tribos o verão, todas as tribos lamentarão. Somente ao som da trombeta é que os eleitos serão reunidos, serão recolhidos de todos os locais da terra. Talvez você questione que trombeta é essa? Quando acontecerão essas coisas? Vamos continuar o estudo e a leitura das Escrituras para que o conhecimento da verdade possa libertar todos os que ouvem, e também para que a nossa fé esteja bem fundamentada nas Escrituras Sagradas, para a glória e louvor do Eterno, nosso Elohim. Irmãos, o verso 30 de Mateus 24, que acabamos de ler, é confirmado no livro de Apocalipse. Vamos ler. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Aleph e o Tav, o começo e o fim, diz o único Elohim, o que é, o que passou e o que virá, o Elohim de Sabaoth, dos exércitos. Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. Alguns irmãos citam as cartas do emissário Shaul, Paulo, para dizer que o arrebatamento será oculto. Vamos ler algumas destas citações, pois o emissário Shaul também nos dá algumas descrições de como será o arrebatamento. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Alguns irmãos e irmãs sinceros confundem este texto no verso em que Shaul descreve que acontecerá em um abrir e fechar de olhos, como se o arrebatamento fosse em um abrir e fechar de olhos. Mas não leem ou talvez ignoram o restante do texto, que mostra claramente que ocorrerá a ressurreição dos que dormem primeiro e depois a transformação dos vivos em um abrir e fechar de olhos. Não está falando sobre arrebatamento oculto. Isto é uma reafirmação do que o nosso Salvador nos disse em Mateus 24, como acabamos de ler. A última trombeta de que o emissário Shaul está falando é a sétima e última trombeta que está descrita no livro de Apocalipse. Somente depois da última trombeta soar é que os mortos ressuscitarão. As pessoas serão transformadas. Esta descrição do emissário Shaul em 1 Coríntios 15 é a primeira ressurreição, irmãos. As Escrituras Sagradas nos confirmam isto no livro de Apocalipse, capítulo 11 e 20. Vamos ler. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Alarrim e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Observem algo interessante, irmãos. Após o soar da última trombeta, as vozes dirão que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Salvador, do Mashiach. Não é o reino dos céus, irmãos, mas todos os reinos do mundo. O homem mau e corrupto não governará mais a terra. O nosso rei, Yahushua, glorioso e poderoso, governará. Isso é um cumprimento de mais uma linda profecia, a interpretação profética que o Eterno deu ao seu servo, Daniel, quando foi diante do rei da Babilônia. A interpretação nos fala sobre uma rocha sendo lançada dos céus, atingindo e destruindo os pés e toda a grande estátua vista no sonho. Continuando, agora vamos ler sobre a primeira ressurreição nas Escrituras, que ainda irá ocorrer. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e lhes foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, pelo testemunho de Yahushua, e pela palavra de Alarrim, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não o receberam senão em suas testas, e nem nas suas mãos. E viveram, e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Alarrim e do Messias, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Observem outra coisa interessante neste texto, irmãos. Muitos irmãos e irmãs serão degolados em testemunho de Yahushua, nosso Salvador, e eles serão ressuscitados. O texto deixa bem claro que esta é a primeira ressurreição. Todos os que aceitaram o Messias, Filho do Altíssimo, como Salvador e abriram mão da sua própria vida em obediência ao Pai, têm parte na primeira ressurreição. E a segunda morte, que é a morte espiritual no lago de fogo e enxofre, não tem poder sobre os eleitos. Observem também que não foram todos os mortos que ressuscitaram, com parte na primeira ressurreição, mas serão ressuscitados para o justo julgamento do Altíssimo, diante do grande trono branco, sendo que, se os nomes dessas pessoas não estiverem escritos no livro da vida, elas serão condenadas à segunda morte, que é a morte espiritual, eterna no lago de fogo e enxofre. Leiam Apocalipse capítulo 20 completo, irmãos, é muito esclarecedor. Vamos continuar a leitura do livro de Mateus a partir do verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Ou seja, o sinal de que o verão está próximo é a renovação das folhas. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, que coisas? Todos os sinais que o nosso Salvador descreveu nos versículos anteriores. Quando todas estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Este versículo aqui, o 34, na escritura em hebraico, a palavra que é usada para geração no texto é Hadur. Tem a referência aqui do dicionário Strong 1755, que significa o período, o tempo e, em terceiro caso, a geração. Então, o texto quer dizer que, em verdade, vos digo que não passará este tempo, ou este período, o período de todos os sinais, o tempo de todos os sinais que o nosso Salvador descreveu, sem que todas estas coisas aconteçam. Um dos problemas de usar a palavra geração é que a falsa ciência moderna diz que uma geração é passada para outra de 30 em 30 anos. Então, se a gente levar em consideração a palavra de homens, isso aqui, o texto da escritura vai ficar confuso. Mas quando a gente analisa a palavra do hebraico, Hadur, que significa o período, o tempo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Analisando esse versículo, verso 36 em hebraico, tem duas palavras muito interessantes aqui, que a primeira é Ain e a segunda é Aish. Ain significa nada ou ninguém e Aish significa qualquer pessoa ou qualquer homem. Então, o texto de Mateus 24, verso 36, está querendo dizer que nada, nem ninguém, nem qualquer pessoa, nem qualquer homem, ninguém, absolutamente ninguém sabe o dia e a hora. Nem mesmo os seres celestiais, os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Vejam, irmãos, nada e nem nenhum homem sabe o dia nem a hora. Não acreditem em quem disser que será em um dia ou em um horário específico, porque o nosso Salvador está dizendo no texto que nem Ele mesmo sabe o momento. O conhecimento e a sabedoria do tempo do fim estão nas mãos do Alahim dos exércitos. Vamos continuar a leitura do verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos analisar como é que foi nos dias de Noé, como o nosso Salvador está aqui citando um exemplo. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Isso quer dizer que as pessoas estavam preocupadas com as coisas da vida, preocupadas com comer, com beber, se divertir, se relacionar. E o que aconteceu? Verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Levou a todos quem? Todos os ímpios, todos aqueles que não acreditaram na mensagem, na pregação de Noé. Continuação do versículo 40. Então, estando dois no campo, será um levado e deixado o outro. Versículo que a gente leu agora há pouco, 16 e 18, onde o nosso Salvador aconselha as pessoas que moram em Yahudá que saiam, fujam para os montes, para as colinas. E quem mora em cidades, que fujam para os campos. E quem está nos campos, não volte para as cidades. Então, verso 40, estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Observem que os exemplos que o nosso Salvador dá é justamente os exemplos que têm significado profundo com relação a essa saída dos escolhidos, dos eleitos, a sair das cidades e morar nos campos. E é incrível ver a revelação
nos versos 40 e 41, onde diz que, estando dois no campo ou no moinho, um será levado e o outro será deixado. Isso nos mostra, irmãos, que há pessoas que sairão das cidades para os campos, mas ainda assim não serão levadas. Irmãos, essa revelação é um alerta para todos nós. Como está a sua vida diante de Yahweh, nosso Pai? Como está o seu coração diante do Altíssimo? Como está a sua vida de oração e de meditação nas Escrituras? Você tem se esforçado em obedecer ou tem sido rebelde? Você tem amado ou tem odiado? Você tem perdoado ou praticado vingança? 2 versículos, irmãos. 2 versículos que nos trazem uma grande revelação. Vamos continuar a leitura. E no último verso, vigiai, ou seja, vigiem, fiquem atentos, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A análise desse versículo em hebraico, a palavra vigiar é exatamente esse significado. É a palavra shakad, significa assistir, vigiar, é para que estejamos atentos. E a palavra a que hora é a palavra em hebraico sha'ah, que significa momento ou tempo breve. Então o texto quer dizer que nós não sabemos o momento nem o tempo breve em que há de vir o nosso Senhor, o nosso Mestre. Irmãos, há outras cartas do emissário Shaul que fazem citação ao momento do arrebatamento e outras questões sobre este assunto. Vamos ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Yahushua morreu e ressurgiu, cremos também que o único Elohim trará, mediante a Yahushua e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Eterno, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Mestre, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Alahim, o próprio Mestre descerá do céu, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Mestre nos ares, e assim estaremos com o Mestre para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículos 13 a 18. Irmãos, nesta primeira carta de Shaul aos Tessalonicenses, ele está dando um conselho aos irmãos para que não sejam ignorantes sobre os que já morreram, no caso, os que estão dormindo, e não acabem ficando entristecidos como as outras pessoas que não têm esperança. O emissário Shaul deixa bem claro que a nossa esperança é o Filho do Altíssimo, Yahushua, pois, assim como ele morreu e ressurgiu, também acontecerá conosco, após o ressoar da trombeta. Somente após o som da trombeta é que haverá a tão desejada ressurreição dos mortos, e os vivos serão arrebatados. Vejam, irmãos, as palavras de Shaul estão em completa harmonia com as palavras do nosso Salvador, e também com as visões do emissário Yahohanan, João. Temos mais uma citação na segunda carta do emissário Shaul aos Tessalonicenses que diz: Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Mestre Yahushua HaMashiach e a nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Mestre já chegou. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama o Alahim, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Alahim, apresentando-se como se fosse o próprio Alahim.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículos de 1 a 4. Na segunda carta, como nós lemos, o emissário Shaul aconselha novamente aos irmãos tessalonicenses sobre a vinda do nosso Salvador. Desta vez ele alerta aos irmãos para que ninguém os engane, falando sobre duas situações críticas que devem ocorrer antes da vinda do nosso Salvador. Observem, irmãos, que há 3 coisas muito importantes citadas nesse texto. Primeiro, a apostasia. Segundo, o homem da iniquidade. E terceiro, o homem da iniquidade se assentará no santuário de Alahim. Primeiro, a apostasia. O que é apostasia, segundo as Escrituras Sagradas? A apostasia vem do hebraico antigo, mashubá, união das letras mem, shin, vav, bet e rei, que significa voltar atrás, retornar. Apostasia, mashubá, vem da palavra raiz shub, que significa voltar, retornar. A palavra apostasia também vem do grego koiné, que significa sair da posição, deserção, abandono, revolta, apostasia. Irmãos, analisando a palavra apostasia do hebraico e do grego koiné, fica bem claro que a palavra apostasia é usada para falar de pessoas que abandonaram a fé e a obediência ao Eterno. Pessoas que voltaram atrás, retornaram para suas antigas práticas com pecados. Pessoas que saíram do caminho da fé e da obediência ao Pai. Isso é realidade em nossos dias. Um exemplo disto é o abandono da obediência às leis e os mandamentos do Altíssimo, que, segundo o nosso Salvador, nos ensinam sobre justiça, misericórdia e fé. Segundo, o homem da iniquidade. Irmãos, vocês já se perguntaram por que ele é citado como o abominável pelo nosso Salvador? Ou, neste caso, por que ele é citado como o homem da iniquidade? Porque ele é considerado o anti-Messias ou anticristo, como nós já ouvimos falar. Para entendermos o que isto significa, precisamos entender a origem da palavra iniquidade. Irmãos, a palavra iniquidade vem do hebraico aum, união das palavras ayan, vav e nun sofit, que significa culpa, culpado ou punição pela iniquidade. Também vem do grego koiné, anomia, que significa propriamente estar sem lei ou viver sem lei. Anomia vem da palavra raiz anomos, que significa sem lei, perverso ou transgressor. Analisando a palavra iniquidade do hebraico antigo e do grego koiné, fica bem claro que quem pratica iniquidade significa dizer que é culpado, é perverso, é transgressor, está sem lei, vive sem lei. O homem da iniquidade é aquele que irá transgredir, quebrar, desprezar todas as leis e os mandamentos do Eterno. Ele viverá sem as leis do Altíssimo. Por isso ele é perverso, ele é culpado. Isso é algo impactante e terrível. Em Mateus 7, 21 a 23, o nosso Salvador nos ensina que até mesmo pessoas que expulsaram demônios, curaram e fizeram maravilhas com a fé na autoridade do Filho do Altíssimo, vivem em iniquidade, ou seja, elas vivem em desobediência às leis e os mandamentos do Altíssimo. Terceiro, santuário de Alahim. Este terceiro tópico é muito interessante, irmãos. O emissário Shaul alerta os irmãos dizendo que o homem que despreza as leis do Eterno, isto é, o homem da iniquidade, irá contra tudo que representa o Altíssimo, até mesmo assentando-se no santuário do Criador e se apresentando como se fosse o próprio Alahim. Irmãos, vocês já se perguntaram onde ou o que é o santuário do Altíssimo? Alguns irmãos e irmãs afirmam ser o terceiro templo, que ainda será construído em Yarushalam, dando continuação às construções de templos que foram iniciadas pelo rei Shalamar, Salomão. Podemos ver em 1 Reis 6, mas será que este é o templo? Vamos ler nas Escrituras. Mas foi Shalamar quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificariam para mim, diz Yahweh? Ou qual é o lugar do meu repouso?
Não é de fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Ruach HaKodesh. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Atos dos Emissários, capítulo 7 e versículos 47 a 51. Vejam como o irmão Astafano Estevão é bem claro citando as escrituras, um texto da antiga aliança que está em Yashayahu, Isaías, capítulo 66. O Altíssimo fez todas as coisas. Como nós construiríamos um local para ele? Vamos ler mais um exemplo esclarecedor nas escrituras sagradas. Saul, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Por quê? Andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei um altar no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Todo-Poderoso, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele mestre dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos dos Emissários, capítulo 17, versículos 22 a 25. Desta vez, o emissário Shaul proclama o único e verdadeiro Alahim aos homens de Atenas. O texto é bem claro, irmãos. O Altíssimo não habita em locais, santuários feitos por mãos humanas. O Altíssimo não necessita do serviço das mãos humanas, como se ele precisasse de algo que pudéssemos dar, que pudéssemos oferecer. O Eterno é quem nos dá a vida, a respiração e tudo o que precisamos. Vamos ler um terceiro e último exemplo, irmãos. Vocês não sabem que são santuário de Alahim e que o Ruach de Alahim habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Alahim, Alahim o destruirá, porque o santuário de Alahim, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Neste terceiro capítulo da primeira carta de Shaul aos Coríntios, ele está exortando os irmãos por serem imaturos na fé. Nesta exortação, Shaul deixa claro que a criatura é o santuário do Criador. Nós somos santuário de Alahim, irmãos. Não são locais feitos por mãos humanas, sejam eles templos, congregações, sinagogas, salões de reunião ou qualquer outro tipo de local construído por mãos humanas. O alerta do emissário Shaul aos irmãos tessalonicenses é que o homem da iniquidade, isto é, que despreza as leis e os mandamentos do Altíssimo, estará no corpo de um homem, na criação do Criador, que é o santuário do Eterno. Talvez você questione, o que é a tribulação segundo as Escrituras Sagradas? Quando ocorrerá a grande tribulação? Quanto tempo irá durar a tribulação? Mas, se nós não seremos arrebatados antes de tudo, nós sofreremos na tribulação? Vamos continuar a leitura das Escrituras Sagradas, irmãos e irmãs. Encontraremos todas as respostas na palavra do Altíssimo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Esse texto de Apocalipse 3 é muito usado nos filmes, novelas e outras mídias para justificar o arrebatamento de forma secreta, mas nós já aprendemos, lendo as Escrituras Sagradas, que não é desta forma. O texto nos diz que seremos guardados da tribulação. Vamos analisar estas duas palavras. A palavra guardar vem do hebraico chamar, união de shin, mem e resh, que significa preservar, vigiar, proteger, defender ou cuidar. A palavra guardar também vem do grego koiné, tereo, que significa vigiar, preservar, reservar, manter. Sobre tribulação, a palavra no texto hebraico é nasium, união das letras Samer, Yud, Vav e Nun Sofit, que significa experiência, tentação.
A palavra tribulação vem do hebraico antigo, tsará, união das letras tsad, resh e rei, que significa angústia, aflição, adversidade, problemas. A palavra tribulação também vem do grego koiné, peirasmos, que vem da palavra raiz peirazó, que significa um julgamento, calamidade, aflição, fazer prova ou fazer teste. Irmãos, analisando as palavras em hebraico e em grego koiné, fica claro que o texto de Apocalipse 3 nos mostra que o Filho do Altíssimo, nosso Salvador, irá preservar da angústia ou proteger da aflição. É isso que significa guardar da tribulação segundo as Escrituras. Não tem nada a ver com arrebatamento, irmãos. Segundo as Escrituras Sagradas, a grande tribulação durará 1260 dias, ou 42 meses, que é equivalente a 3 anos e 6 meses. Segundo o calendário descrito no livro de Enoque, que é baseado na criação de todas as coisas, considerando a observação de todas as estrelas, grandes e pequenas, os 2 luminares e todas as estações da terra. Vemos isto em Apocalipse, capítulo 11, 12 e 13. Voltando ao foco, vamos falar sobre a presença dos eleitos na grande tribulação, segundo as Escrituras Sagradas. Alguns irmãos e irmãs confundem as taças da ira do Altíssimo ou juízos anunciados das 7 trombetas com a tribulação dos eleitos e daqueles que não negarão o Salvador. A tribulação para os eleitos está bem detalhada pelo nosso Salvador, em Mateus 24, como nós lemos. Será uma perseguição iniciada pela besta, descrita em Apocalipse 13. Perseguição contra os eleitos e aqueles que não adoraram a besta. Os eleitos que forem capturados serão degolados em testemunho de Yahushua e por causa da obediência à palavra do Altíssimo. Talvez alguns irmãos questionem, mas como será possível isso? Como estar na tribulação e não ser atingido? Além dos exemplos que o nosso Salvador nos deu, de Noach, Noé, e também de Lut, Ló, temos lindos exemplos nas Escrituras de como o Altíssimo protege da aflição aqueles que o obedecem e o amam. Vamos ler Shamut, Êxodo 10. Então disse Yahuá a Machá: estende a tua mão para os céus, e virá escuridão sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Machá estendeu a sua mão para os céus, e houve escuridão espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Shamut, Êxodo, capítulo 10, versículo 21 a 23. Vejam que a escuridão veio sobre todo o Egito, de maneira que nenhuma pessoa conseguia ver a outra por 3 dias, mas o Altíssimo protegeu o seu povo da aflição de estar na escuridão. É maravilhoso ver o cuidado e o amor do nosso Pai, que está nos céus, com o seu povo. Somente nas habitações do seu povo havia luz. Todas as pragas caíram contra o Egito, mas nenhuma atingiu o seu povo. Podemos ver mais um segundo e último exemplo, descrito em Apocalipse, capítulo 9, do verso 1 ao 6, onde diz que, após o soar da 5ª trombeta, uma estrela caiu dos céus na terra, abrindo o poço do abismo, de onde virá fumaça que escurecerá o sol e o ar. Sairão gafanhotos do poço do abismo e atormentarão os homens, e os homens desejarão morrer de tão terrível o tormento causado por estes seres, e isto para aqueles que não têm o selo do Altíssimo. Quem tiver o selo do Altíssimo não será atormentado por estes seres, que serão liberados após o soar da 5ª trombeta. Este é mais um exemplo onde vemos que o Altíssimo protege o seu povo da aflição antes do arrebatamento e da primeira ressurreição. Irmãos, para finalizar o estudo, fizemos um resumo em 10 pontos do que as Escrituras nos mostram a respeito do arrebatamento e da tribulação. Primeiro, as Escrituras nos mostram que ninguém sabe do momento do arrebatamento.
Então, irmãos, não acreditem em pessoas que dão previsões certas, que dão datas específicas, que dão condições para que as pessoas sejam arrebatadas, como por exemplo, pagar valor em dinheiro ou serem tatuadas, serem marcadas. Não tem nada sobre isso nas Escrituras, irmãos. As únicas previsões que podemos fazer são baseadas nas profecias que o nosso Salvador nos ensinou e as profecias que estão nas Escrituras. Segundo, nós devemos estar em oração e vigiando para que possamos estar preparados para o seu glorioso retorno. E estudar a todos os que creem, os que obedecem, os que amam ao Pai, amam ao seu Filho, nosso Salvador, um momento para preparação e fuga, para que não sejamos pegos de surpresa, assim como diz as Escrituras. Assim como o nosso Salvador citou o exemplo de Noé. Noé acreditou nas palavras do Pai, ele anunciou e proclamou o juízo que viria, mas as pessoas estavam muito preocupadas com seus próprios interesses em festas, em casamentos e coisas da vida. Quando caiu o juízo, quando veio a inundação, Noé que estava seguro, ele não foi arrebatado, ele foi protegido da aflição que o dilúvio trouxe sobre toda a terra. Há muitos irmãos que, infelizmente, não confiam o seu coração inteiramente ao Altíssimo e na sua palavra. Escolhem acreditar nas falsas mensagens de homens corruptos que ensinam que haverá paz, que haverá prosperidade, que haverá segurança e que todos serão levados para o céu e nenhum crente sofrerá. O nosso Salvador nos alerta que quando virmos ou ouvirmos falar que o homem da iniquidade se levantou no mundo, isto é, o abominável da desolação, assim como disse o profeta Daniel, os que moram em Yahodá devem fugir para os montes, as colinas, e nós, os que moramos em cidades, devemos fugir para os campos e não devemos voltar por nada, irmãos. Preparem-se para este momento. Nós, particularmente, já estamos nos preparando para sair da cidade também, se assim for a vontade do Pai que está nos céus. Muitos serão pegos de surpresa e terão que escolher entre passar dificuldades, perder a própria vida sendo degolado para testemunhar de Yahushua, nosso Salvador, ou se escandalizar, trair uns aos outros e perder a salvação aceitando a marca da besta para não passar dificuldades. Outra, a vinda gloriosa do Filho do Altíssimo, nosso Salvador, Yahushua, será visível aos olhos de todos, e as tribos da terra se lamentarão ao vê-lo vir nas nuvens, com poder, grande glória e todos os seus santos anjos. O nosso Salvador dará ordem aos seus anjos para recolherem todos os eleitos, e tudo isso acontecerá aos olhos de todos. Falamos aos irmãos sinceros que, segundo as Escrituras Sagradas, o momento do arrebatamento e ressurreição não será de forma oculta. Tudo será visível, está claro nas Escrituras. Sexto ponto, esclarecemos os ensinamentos e os alertas do emissário Shaul nas cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses. As palavras de Shaul estão em perfeita harmonia com as profecias do nosso Salvador e da visão profética do emissário Yahuhanan. Sétimo, aprendemos que a apostasia é uma situação onde as pessoas abandonam a fé no Altíssimo. As pessoas voltam às antigas práticas do pecado. São pessoas que saem do caminho, que deixam de obedecer às Escrituras Sagradas. Ser apóstata é literalmente ser um desertor da fé no Salvador. Oitavo, também lemos que o homem da iniquidade é exatamente o homem que viverá sem as leis e os mandamentos do Altíssimo. O homem que desprezará as leis do Eterno. Nono ponto, também aprendemos que nós, as criaturas, somos o santuário do Criador. Nenhum local, independente do material que seja usado para ser construído, nenhum local é templo ou santuário do Altíssimo. O sopro do Altíssimo, Ruach HaKadosh, foi enviado pelo nosso Salvador para habitar em nós, e não em construções feitas pelas mãos dos homens.
entre aspas, casa de Deus ou habitação de Deus, isso é o santuário do Altíssimo, somos nós, não é local, não é templo feito por mãos humanas. As Escrituras deixam isso bem claro, inclusive o apóstolo Shaul, o emissário Shaul. 10º ponto, e por fim, aprendemos que o Altíssimo, nosso Pai Celestial, protegerá o seu povo das aflições que virão sobre toda a terra. Isto se ouvirmos e crermos na sua palavra, saindo das cidades no momento certo e buscando viver próximo de toda a criação. Infelizmente, os irmãos que ficarem nas cidades ou forem levados diante dos reis e governadores serão por fim degolados. Isso é o que diz as Escrituras. E eles terão de sofrer para o testemunho de Yahushua, o Filho do Altíssimo, e por causa da obediência ao Eterno.